E aí, segunda série, tudo bom? Gente, hoje nós vamos aí estudar o capítulo 7 do livro de Sociologia de vocês, Cultura Material e Imaterial. Tendo em vista que no capítulo passado iniciamos o debate sobre a cultura, né? Vocês vão passar aí parte desse bimestre estudando a cultura, tá? E entender o conceito de cultura é um pouco complicado. Primeiro, porque a própria cultura ela se transforma no decorrer do tempo, né? E quando o conceito de cultura ele começa a ser debatido pelas ciências sociais, que é durante o século XIX, no contato que os pesquisadores vão ter com outras culturas, no contexto do imperialismo, né? No contexto da quebra da alteridade, de tentar entender o outro, né? De início isso vai acontecer pelo estranhamento, né? Vai acontecer aí pelo um deslumbre, entender essas culturas, né? E posteriormente, né, por conta da evolução, por conta do debate sobre a eugenia, por conta da necessidade aí dentro da ciência de debater, né, a importância das culturas, uma parte da civilização vai achar a sua cultura superior à do outro, e assim vão surgir dentro da própria ideia de cultura, né, certas desigualdades que nós vamos debater no capítulo de hoje, né? E primeiramente no capítulo ele busca entender dois conceitos fundamentais, que é a ideia de cultura material e a ideia de cultura imaterial, tá? Mas primeiro a gente vai recapitular o que estudamos no capítulo passado para entrar no assunto do capítulo de hoje, tendo em vista que eles são interligados. O que acontece? O conceito de cultura, primitivamente falando, né, ao ser pensado no século XIX na França, na Alemanha, ele estava diretamente relacionado à ideia da relação entre cultura e natureza, né? Porque o homem é um animal social, porém, né, ele também é fruto da natureza, ele também cultiva as coisas. E ao modificar a natureza, né, ele conseguiu se sobrepujar aos outros animais e ao mesmo tempo produzir cultura, né? Produzir a sua sobrevivência, produzir valores, produzir racionalmente a sua própria existência, né? E ao mesmo tempo esses valores eles foram se transformando, né? O ser humano vai utilizar a técnica que ele vai fazer a partir do trabalho, que também se relaciona diretamente com a produção da cultura, né? Cultura envolve aquilo que o ser humano produz materialmente e intelectualmente. É daí que vem, por exemplo, a ideia de que é cultura material e cultura imaterial, né? Que não são coisas inseparáveis, pelo contrário, são dois conceitos que andam juntos, né? Para entender o que seria a dimensão maior da cultura, né? E com o passar do tempo a cultura vai se diversificando, ela vai criando valores morais, costumes, tradições, né? E ela vai criando traços específicos e ao mesmo tempo esses traços específicos vão sendo envolvidos por outras, por um intercâmbio que vai acontecer entre elas, né? Porque quando as civilizações se desenvolvem, elas se desenvolvem em ritmos diferentes, elas possuem traços característicos diferentes, vão dar significado, né, diferente àquilo que elas mesmas vão construir, né, no sentido importante, né, do pensamento aí de cultura do Clifford Geertz, né, a chamada teia de significados que o ser humano mesmo tece, né. O Raymond Williams vai colocar a importância, inclusive, da produção cultural e da sociedade como algo que surge conjuntamente, né? Tanto nos valores que dão significado à cultura, como nos valores que ajudam a cultura a ser produzida no decorrer do tempo, né? Aí a questão material, espiritual e material, elas caminham juntas nesse processo, né? De compreender melhor, né, o que são esses diversos aspectos da cultura, né? E aí surge a ideia do que seria identidade cultural, que é a forma como um povo enxerga seus traços específicos e suas construções, né, e significações, né?
Aí surge também outros debates importantes, como um debate sobre o que é cultura popular, o que é cultura erudita, como nasce a cultura de massa a partir da indústria, do desenvolvimento tecnológico, da propaganda, né, das comunicações, né, do advento do capitalismo, e também, né, o que seria, né, os preconceitos decorrentes da cultura e os usos que as culturas fazem com relação à dominação, às relações de poder, né? É importante a gente destacar tudo isso, né? E eu vou mostrar para vocês agora, para dar continuidade ao nosso debate, a nossa agenda da semana, né? Espero que vocês possam copiá-la, né? Porque na aula de atividade nós vamos responder aí algumas questões referentes a esses assuntos, tá bom? Ó, gente, nós vamos responder aí na aula de resolução de exercício, né, as questões que estão aqui no quadro, certo? Estão aqui no nosso slidezinho. A atividade número 1, né, da página 62 do Praticando, e a questão 1 e 2 do DH da 62 e 63, tá? Não deixe de assistir aí o QR Code da página 57, porque ele vai ser importante para entender os principais conceitos e categorias, né, do capítulo de hoje, que é cultura material e cultura imaterial, tá? Eu vou abrir aqui meu livro digital para a gente dar início, né, ao nosso debate específico de hoje, tá? Vou deixar aqui, pronto. As pessoas têm uma falsa ideia de que cultura material é apenas objetos, né? Tudo aquilo que pode ser relacionado ao patrimônio deixado e criado pelos seres humanos, do ponto de vista material, né, do ponto de vista produzido, né, aquilo que é palpável, que são objetos, que são memórias, que são traços importantes de uma determinada cultura, né, como monumentos, como manifestações, né, como algo que é típico, algo que é específico de determinada cultura, é tratado dentro do que seria cultura material e cultura imaterial, né. Já há algum tempo, né, aqui no Brasil, o IPHAN é o órgão responsável, né, pelo patrimônio arqueológico e histórico, né, artístico e cultural do país. E tudo aquilo que existe de cultura material e imaterial e de patrimônio está relacionado a este órgão, que se relaciona diretamente a museus, que se relaciona aí à historiografia, que se relaciona a muitos domínios relacionados à questão da cultura, tá? Vamos pegar aqui o exemplo do livro. Ele diz assim: o patrimônio cultural de um país pode ser definido como bem, né, de natureza material ou imaterial, e trata de aspectos importantes para a identidade da sociedade. No Brasil, o artigo 216 da Constituição Federal configura patrimônio nacional as formas de expressão, né, os modos de criar, as criações científicas, artísticas, tecnológicas, as obras, os objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados às manifestações artísticas e culturais, além de conjuntos urbanos, arquitetônicos, sítios de valor e etc. Tudo isso está relacionado ao que seria, né, a questão da cultura material e imaterial, né? Todos os bens culturais, né, eles são colocados, né, nessa esfera. A cultura material, ela se preocupa mais com aquilo que é produzido e construído como cultura, né? O que é imaterial se relaciona a manifestações, a sentimentos, a emoções, algo que não pode ser traduzido de maneira tangível, né? De maneira palpável. Como, por exemplo, o Bumba Meu Boi, né? Aquele touro e etc., né? Ele é uma manifestação, né, da cultura ao mesmo tempo material, porque ele é um objeto construído, né, por um determinado povo, com determinados costumes, porém, o significado que ele dá
né, aquela determinada região, aquelas práticas artísticas, está relacionada à cultura imaterial, certo? Então, aquilo que é de significado para a cultura é tratado como cultura imaterial, e aquilo que está relacionado aos objetos, né, desses significados são cultura material, tá? Aqui ele está dando um exemplo, né, no livro de vocês, o que é cultura material e imaterial. Vamos ler aqui para pegar o exemplo do livro também, tá? Diz assim, cultura material, conjunto de objetos, utensílios produzidos por uma sociedade, instrumentos musicais, ferramentas, vestimentas, etc. Comida. Cultura imaterial, né? Entende-se todos os aspectos morais, intelectuais da sociedade, normas, leis, religião, artes, vocábulo, folclore, tudo está na esfera do que seria cultura imaterial, certo? Apesar dessas formas de cultura, de abordagem sobre a cultura, né, assuntos diferentes, ocorre uma forte interdependência, né, entre as duas. São coisas que não podem ser separadas, são aspectos da mesma cultura, certo? Então a gente não pode entender os conceitos do que seria cultura material e cultura imaterial separados um do outro. Não tem como você entender isso, certo? Passar aqui um pouquinho mais adiante. Cada povo, né, e cada civilização possui traços culturais próprios, né? Alguns pensadores, né, da antropologia, por exemplo, que é uma área dentro das ciências sociais, né, que vai estudar especificamente a questão da cultura, né, ele aborda que os traços culturais que são específicos de um povo estão relacionados principalmente à construção de uma identidade, né, e que muito daquilo que vai se construir desses traços culturais, eles são apropriados de outras culturas, né, ou assumem uma característica própria, e que muitas vezes aquilo que é absorvido de um intercâmbio entre as culturas, elas vão possuir um significado diferente, né, quando essas culturas entram em contato umas com as outras. Por exemplo, a natureza, para os povos indígenas, é um bem cultural. É algo muito mais importante, por exemplo, do que um pedaço de terra comum, do que uma relação de propriedade, né? E de que a terra como um uso, né, para a questão econômica. Já o ser humano trata a natureza, né, a maior parte do homem branco, se a gente puder dizer assim, entre aspas, né, civilizado, porque essa palavra é muito forte, eu não posso dizer que existem civilizações, que existem povos que são incivilizados, porque as civilizações possuem ritmos de desenvolvimento, né? E esses ritmos de desenvolvimento são pautados também por resistências, por mudanças e por traços culturais específicos, porque a cultura é algo complexo, né? E eu não posso dizer que existem sociedades que não produzem cultura. Onde um homem existe, a cultura está presente. De formas e significados diferentes, mas está presente de alguma forma, tá? Então, quando eu digo que existem culturas que são diferentes, não estou dizendo que uma é mais desenvolvida do que a outra. Porque se eu trato uma cultura como superior à outra, eu estou, inclusive, construindo com vocês, né, um preconceito cultural, que é chamado, né, pelas ciências sociais de etnocentrismo. Vou já explicar o que é isso. Preconceito cultural e etnocentrismo, bem aqui, ó. Mas eu estou falando primeiro de traços culturais, né? Aqui do lado, ó, o livro aborda, né, explicações sobre teóricos diferentes que vão estudar a importância das culturas, né? Uma das coisas que faz os antropólogos, os sociólogos estudarem a cultura é justamente o trabalho etnográfico, né, e o famoso trabalho de campo, que vai ser construído aí pelo Malinowski, né, que vai ser utilizado muito bem pela antropologia cultural,
funcionalista e posteriormente pela antropologia estruturalista, coisa que a gente vai ver mais adiante, né? O funcionalismo ele enxerga que os traços da cultura, né, e também as civilizações, né, elas possuem algo que são interligados, uma coisa com a outra, né? Não existe cultura pura, né? E também não existe, né, sociedades onde as suas esferas institucionais, aonde aquilo que elas conceberam não se torne algo articulado, né? Tudo está articulado de alguma forma. Por exemplo, ao viverem num ambiente rural, isolado, a maior parte das civilizações, né, que vão se desenvolver de ritmo lento, né, por exemplo, como uma tribo indígena que vive isolada, ela enxerga o tempo de forma diferente do que eu, ela vive a sensação, né, da natureza diferente do que eu, e ela se apropria da cultura também diferente das minhas manifestações culturais, né? Porque aquele povo vai assumir traços que são complexos, né, que envolvem gerações, que envolvem passagem de conhecimento, que envolve transmissão, né, de cultura, muitas vezes de forma muito mais consistente, né, dentro da memória coletiva daquelas civilizações, né, do que num ritmo rápido, desenfreado, complexo e principalmente envolvido pela informação ou pela desinformação na nossa sociedade contemporânea, né? Então, esses ritmos de desenvolvimento dessas culturas são diferentes, né? E o intercâmbio que elas vão sofrer e as interações delas também, né? É importante se destacar isso. E é justamente a etnografia que vai fazer eu começar a tentar entender o outro, né? O método etnográfico é você entrar em contato com essas culturas e através do trabalho de campo, né, você vai construir, ao conviver com elas, né, uma visão menos etnocêntrica do que seria essas culturas, né? Os antropólogos vão utilizar desse método, né, e os sociólogos também, para tentar entender melhor os traços culturais daquela civilização que não é a minha, né? Então eu vou me desprender, né, daquilo que eu sou, vou me descaracterizar daquilo que eu sou, para tentar entender a forma como essas civilizações pensavam, de maneira coletiva, né? Os conhecimentos que elas possuem, a forma como elas demonstram e os valores que elas significam, certo? De uma forma bem distinta do que a nossa sociedade enxerga hoje, né? Do que a sociedade, né, enxerga, né? E muitas vezes esses preconceitos são transmitidos a outras culturas, né? Quando os europeus vão entrar em contato com outras culturas, primeiro com as grandes navegações, segundo com a questão do imperialismo, né, e vão achar a sua cultura superior à do outro, né, esses traços eles vão ficar cada vez mais relacionados, né, à questão do etnocentrismo, que é eu achar a minha cultura superior à do outro, né, e por esse motivo eu querer impor ela para o outro, né. O imperialismo vai fazer isso muito bem. Primeiro, né, na África e na Ásia, e posteriormente, nesse sentido que nós vivemos hoje, né, no processo de globalização, né, que após aí o advento do neoliberalismo, dos anos 90, da nova ordem mundial, tem crescido. Tá? Então, o etnocentrismo é algo que não pode ser tolerado. Tá? E o etnocentrismo, inclusive, vai gerar muitos crimes, né, como o genocídio de muitas pessoas, né, no início aí do período colonial, onde a imposição da cultura, né, e fazer com que o outro se desaproprie da sua cultura, né, que a imposição da cultura vai acontecer também. Essa categoria também possui um outro nome, além do etnocentrismo, que é a aculturação. Você fazer eu achar que a minha cultura não é interessante, me desprender dela e ser obrigado, né, a me apropriar de outra, né? O etnocentrismo vai tratar, inclusive, as outras culturas como inferiores, o que vai gerar excessos, preconceitos, né, xenofobias, né,
inclusive crimes que a humanidade não pode esquecer e não pode retornar a fazer, né? Como no caso do antissemitismo, que matou mais de 6 milhões de pessoas durante a Segunda Guerra Mundial, por achar que a raça branca ou ariana era superior, né? Os alemães quiseram, né, se utilizar desse álibi, inclusive para perpetuar os seus crimes nos campos de concentração, né, fazendo as pessoas se tornarem supérfluas, né, e construir a partir desse padrão de cultura, né, que deveria ser disseminado, né, em cima da existência de uma raça e uma cultura superior ao outro, né, o extermínio, o genocídio e principalmente, né, a disseminação banal da violência e do etnocentrismo, tá? Gente, eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje, né? Na semana que vem vamos continuar debatendo esse capítulo, vamos debater de novo o que seria o etnocentrismo, explicar, né, as categorias e os conceitos para vocês, tá bom? E abordar um pouco mais sobre o tema da cultura, né? Espero que vocês tenham gostado da nossa explanação hoje, né? Continue acompanhando as nossas aulas do CPM no YouTube. Vejam a Agenda Edu, porque lá vai estar as diretrizes da semana, vai estar lá o calendário de postagens, as videoaulas, as tarefas a serem feitas, tá? Façam as atividades do Portal SAI que estão sendo repostadas para vocês e aqueles capítulos que estamos terminando. Nós também vamos postar para que vocês façam, certo? Muita gente não está fazendo, cuidado aí com a nota de MA de vocês no final do bimestre. Não percam essa oportunidade, tá bom? Um grande abraço e até a próxima.